Abre a tua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Eu quero tirar esse texto aqui, esse primeiro verso aqui, esse verso único aqui, para a gente, não vai sair do contexto, mas para a gente usar ele como base, para aquilo que eu quero falar hoje, queridos. Romanos capítulo 8, verso 28. Ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele vai continuar dizendo que aqueles que ele chamou, ele também, aqueles que ele também predestinou para serem conformes à sua imagem, mas eu quero destacar esse verso apenas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se a gente olhar todo o contexto aqui dessa parte que a gente está lendo, Paulo está falando, a respeito da forma que o Espírito Santo trabalha na vida da igreja, está falando na sequência do texto ali que Deus chama, escolhe e capacita. Mas eu quero usar esse texto aqui no seguinte aspecto, meus irmãos. Ele mostra para a gente que Deus, ele age em todo o tempo. Ele age em todo o tempo em prol dos seus. Às vezes nos livrando de uma dificuldade, às vezes nos dando força para passarmos por ela, às vezes trazendo uma cura sobre algo que nos incomoda, às vezes nos dizendo, como falou para Paulo, a minha graça te basta. Mas Deus vai agindo na vida do seu povo, na vida dos seus, durante todo o tempo. Desde quando, você sabe? Desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, a palavra diz que Deus já nos amou antes de nós sermos gerados. Deus tem propósitos que são eternos e não podem ser mudados, eles são imutáveis. Então ele age em todo o tempo na vida daqueles que são chamados e são conduzidos por ele, segundo um padrão dele, definido por ele, do que é o bem, porque o texto fala daqueles, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus, ele tem a definição dele de bem. Às vezes a gente quer que Deus haja conforme a nossa definição de bem, mas Deus age conforme a sua definição de bem. Ele conduz, ele dá direção, levanta uns, abate outros, muda as estações, faz tudo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Romanos 12, 2, Com base nisso, queridos, eu quero trazer hoje comentar algumas coisas para nos fazer lembrar e usar a base do que a gente comemora hoje, para a gente buscar algumas coisas na palavra. Você sabe o que a gente comemora hoje? A igreja comemora hoje? Nós vamos ter feijoada. É isso? Há 504 anos atrás, nessa data, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega na porta da igreja que ficava no castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Então, há 504 anos atrás, Deus intervém mais uma vez na história em favor dos seus. Deus age segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade para que o seu plano continue, para que o seu propósito se estabeleça. Vocês sabem quem foi Martinho Lutero? Lutero era um monge, ele era um alemão, um monge que se tornou monge depois de que aconteceram algumas coisas com ele, Ele tem uma queda de um cavalo, ele se machuca. Um dia ele estava andando pela floresta no meio da tempestade, cai um raio muito perto dele e ele ora a Deus, mesmo não sendo crente. Ele ora a Deus, não era nem monge naquele momento. Ele estava estudando direito, não concluiu. Ele ora a Deus: se tu me livrares, se eu não morrer, eu vou te servir. E ele não morreu. O que ele fez? Cumpriu sua palavra. Ele foi
para um mosteiro, um seminário, ele foi estudar teologia dentro daquilo que era a religião dominante da época, que era o catolicismo romano. Ele se torna um monge. Se tornando um monge, ele começa a se destacar, porque ele era um homem muito perspicaz, inteligente e muito dedicado. E ele começa a estudar a Bíblia, a qual ele não tinha acesso antes, porque ela só tinha acesso para o clérigo, né? Para quem era, digamos assim, os sacerdotes. O povo não tinha acesso à palavra. E ele tem acesso à palavra, ele começa a estudar, e rapidamente ele se torna professor de teologia. Mas ele tinha uma dificuldade, que ele se penalizava muito. Ele entendia, começou a ler Romanos, por exemplo, ele começou a entender a pecaminosidade que ele tinha e a santidade de Deus. E ele se martirizava com aquilo, praticava autoflagelo, porque ele achava que precisava se justificar na presença de Deus. Mas daí ele chega, ele continua estudando o livro de Romanos, especialmente, e ele chega num ponto onde ele entende que a salvação é graça, pura graça de Deus, por meio da fé. Com graça e amor e misericórdia, o Senhor nos alcança, mesmo nós não merecendo nada, mesmo a gente sendo pecador, sendo injustos perante Ele, porque a todo aquele que pratica o pecado é pecador, todo aquele que pratica a injustiça é injusto, e só o justo pode viver na presença do Senhor. Então ele começa, na verdade ele não começa, ele dá continuidade num movimento de reforma que vinha acontecendo já há alguns séculos. Quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em quem? Lutero. Ótimo, excelente. Realmente Lutero, ele fez uma obra, ele foi um ponto, ele marcou a história em relação à reforma. Mas ele não foi o primeiro, e nem foi o único, e nem o último, trabalhando nesse sentido, nessa direção. Só para... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Por exemplo, já no século XII, ano 1100 de alguma coisa, Pedro Valdo, um comerciante francês, começou a trabalhar essa questão, criou um grupo de estudo. Ele era um leigo, ele não era um sacerdote. Criou um grupo de estudo e começaram a estudar a Bíblia. Pedro Valdo, lá para o século XII já. John Wycliffe, era um professor universitário na Inglaterra, isso já foi no século XIV, também trazendo bases que iam servir depois, trazendo questões que iam servir de base para Lutero lá na frente. Aí Lutero, aí no século XV. Depois tem vários outros, mas só citar mais um aqui importante, João Calvino, lá no início do século XVI, e até eu vi uma charge, um meme nessa semana pelo WhatsApp, onde falava assim, Lutero conversando com Calvino, e Lutero falava para Calvino: olha, Calvino, nós dois juntos somos 100% da reforma, porque as minhas 95 teses, mas os teus 5 pontos, 100%, né? Para quem conhece um pouquinho da história, entende a charge. Esses dois especialmente fizeram um trabalho assim espetacular. Lutero, porque foi o cara que teve coragem de enfrentar o sistema, de se levantar contra as práticas que aquelas coisas, as vendas de indulgências, por exemplo, quando as pessoas compravam direito de ir para o céu, compravam não só para eles, mas para os seus queridos que estavam em sofrimento, digamos assim, esperando o julgamento. Então, Lutero começa a ver essas coisas pela palavra, e ele vê que ninguém tem acesso à palavra e não consegue ver isso. E lá, então, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega um texto com 95 pontos, 95 teses, que ele coloca ali, não para causar uma divisão, mas para causar reflexão. E a gente, quando pensa em reforma, a gente tem que pensar, o que nós estamos fazendo em relação à palavra de Deus? Será que nós estamos vivendo os princípios da palavra, ou nós estamos vivendo conforme a nossa comodidade? Porque a igreja daquela época medieval, ela tinha se desviado completamente dos princípios bíblicos e viviam segundo os padrões desse mundo. E foi contra isso que Lutero se levantou. Depois Calvino, Calvino era quase 30 anos mais novo que Lutero, os dois conviveram na mesma época, mas não fizeram juntos o seu trabalho.
ele traz um outro entendimento, né? Quando ele pega muito a respeito de predestinação, especialmente, né? Ele tem os 5 pontos, né? Quando ele fala que nós somos pecadores, invisivelmente, não tem como a gente fugir disso, que a graça de Deus é irresistível, né? E ele vai abordando essas questões, mas eu não vou me deter nisso. Eu quero ficar nos 5 princípios básicos da reforma. Alguém lembra quais são os 5 princípios da reforma? O que ela trouxe para nós? Então, alguns aspectos, né? E eu vou citá-las depois especificamente, mas algumas coisas que a reforma trouxe, aqui não falando só de Lutero, mas de todo o conjunto da obra. Ela trouxe um retorno às Escrituras, porque a Bíblia não era acessível. Lutero, inclusive, fez a tradução do latim para o alemão, para que todo o povo tivesse acesso, e o objetivo dele não era nem que aquelas teses dele se levantassem como um movimento de revolta, né? Mas rapidamente, naquela época estava começando a imprensa, né? A impressão, e rapidamente aquele documento se espalhou por vários lugares. Então trouxe um retorno às Escrituras, a centralidade de Cristo, porque a salvação ela estava vinculada a muitas outras coisas, além de Jesus. Quando lembravam de Jesus, a salvação era vista como uma dádiva da graça de Deus a ser recebida por meio da fé. E a igreja não é a instituição, ou seja, não a igreja ou alguma instituição está com hierarquia absoluta, ou uma pessoa, mas sim Deus e a sua palavra. E os 5 pontos que a reforma traz, os 5 princípios, são as que a gente chama de 5 solas, né? Do latim, sola gratia, somente pela graça. Solo fide, somente pela fé. Solos Christus, somente por Cristo. Sola Escritura, somente pelas Escrituras. E solo, aí vocês me ajudam aí, né? Soli Deo glória. A glória somente para Deus. Eu falo vários idiomas, vocês sabem, mas latim não cheguei ali, né? Então, meus irmãos, são nesses pontos que eu quero fazer alguns breves comentários. A gente não vai, porque se a gente for estudar eles bem detalhadamente, nós temos que pregar um em cada semana, desses 5 pontos, né? Mas eu quero trazer um breve comentário sobre cada um deles, aplicando a nós nos nossos dias, hoje. Então, abre 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu vou falando aqui os textos, você vai acompanhando, tá? Faça igual os bereanos, né? Que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles acompanhavam a palavra e verificavam se era real aquilo que Paulo falava. 2 Timóteo 3, 17 fala, 3, 16 e 17, fala o que, meus irmãos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, repetindo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, nós não precisamos de uma outra base, que outra base seja lançada. Nós já temos a base lançada por Deus. Tudo aquilo que vem fora da Bíblia, tudo aquilo que está fora das Escrituras, Apocalipse inclusive faz esse alerta que não se pode tirar ou colocar nada a essas palavras, né? Lá ele está falando do livro, né? Do livro da revelação que Deus traz, mas a gente aplica isso a toda a palavra. Tudo aquilo, meus irmãos, que não é bíblico, não vem de Deus. Tudo aquilo que não está na palavra, não vem de Deus, com relação à nossa vida espiritual, a nossa busca a Ele. Porque tem muitas coisas que não estão na palavra. Por exemplo, você viu já ônibus na palavra? Não, né? Mas então você não pode andar de ônibus porque não é de Deus. Percebe? Estou usando aqui uma coisa assim bem desconexa, né? Mas às vezes a gente pode interpretar dessa forma. Não é isso, queridos. É na nossa busca a Deus, na nossa vida com Deus, no nosso dia a dia, na vida com os irmãos, na vida de comunidade. Tudo que a gente precisa, meus irmãos, está na palavra. Deus é perfeito e completo em tudo o que faz. Tanto que a palavra veio até nós. O evangelista João trabalha isso, né?
O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e ele veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o Verbo, meus irmãos? O Logos é a palavra. Jesus é a personificação da palavra de Deus. Jesus personifica tudo que está aqui. Até as coisas ruins que estão aqui, meus irmãos, tudo que está aqui é para o nosso bem. Lembra que a gente viu no começo ali em Romanos, né? Que Deus opera, age em todo o tempo, né? Para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Se tem algo aqui que a gente às vezes, puxa, mas aquele povo lá foi exterminado, o que nós aprendemos com isso? Ah, mas o Davi, em vez de ir para a guerra, ficou no terraço do palácio e acabou adulterando com uma mulher casada. Isso está na Bíblia. O que isso traz de proveito para mim? Meus irmãos, quando a gente ora ao Senhor, quando a gente estuda a palavra, quando a gente aplica ela na nossa vida, a gente vai ver que tudo aquilo que está ali traz ensinamento para nós. Então, nós temos as Escrituras, nós não precisamos de mais nada. Isso quer dizer que a gente não vai estudar, que a gente vai ficar alienado às coisas do mundo? Não. Lá atrás, assim, algum tempo atrás, faz alguns dias aí, né? Quando eu me converti, não tinha esse negócio de facilidade de internet, redes sociais, né? Quando a gente precisava pesquisar alguma coisa na escola, era na Barça, todo mundo fazia o mesmo trabalho, tudo igual, porque era tudo pela fonte de pesquisa. Hoje você tem um mundo, né? Dentro de um negocinho desse aqui. Mas naquela época, eu lembro que o nosso pastor, ele falava assim, que o homem de Deus ele precisa estar com uma Bíblia na mão e um jornal na outra. Ou seja, eu estou andando com Deus, mas antenado nas coisas do mundo. Porque eu vivo nesse mundo e preciso influenciar esse mundo. Não adequando isso aqui ao mundo, mas trazendo ao mundo os princípios que estão aqui. Isso eu consigo através das Escrituras. A Bíblia é a nossa única fonte, a nossa única regra de fé e prática. Quer saber como vive vida de casado? Estuda a palavra. Quer saber como se educa filho? Estuda a palavra. Quer saber como se administra financeiramente alguma coisa? Estuda a palavra. Quer saber como se santificar para o Senhor? Não vou nem repetir, né? Estuda a palavra. A palavra de Deus ela é inspirada, ela é inerrante no seu original. É importante, isso está no nosso guia da nossa convenção, inclusive agora que foi elaborado, né? Que a palavra de Deus ela é inerrante no seu original. Por que no seu original? Porque existem muitas versões, muitas traduções, versões que foram feitas através de outra tradução, de outra versão. Então, às vezes tem palavras aqui na nossa língua que podem contradizer, talvez aparentar contradizer alguma coisa. Mas a Bíblia, que é inspirada por Deus, a palavra de Deus revelada, que foi colocada nos originais, ela é inerrante, porque Deus não erra. E ela é plena, completa, ela é infalível e totalmente suficiente para nós. Deus não falha e a sua palavra também não falha. Queridos, nós devemos amar e desejar a palavra de Deus, pois nela nós encontramos as suas verdades reveladas. Como é que eu estudo sobre Deus? Eu quero conhecer mais a Deus. O que eu faço? Vou fazer um curso. Faça. Se for sobre a Bíblia, faça. Se não, não. Vou fazer um outro curso profissional. Faça. Se especialize, se capacite. Agora, em relação às coisas de Deus, a base só é uma. A Bíblia é a nossa única fonte, única regra de fé e prática. As Escrituras estão acima de qualquer tradição, qualquer instituição ou pessoa. São inspiradas por Deus e vêm de Deus e nos levam para Deus. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, e foi aí que começaram a se abrir os olhos de Lutero, quando ele leu esse texto, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Ele leu uma citação aqui de Paulo, que fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé.
Então nós vimos nesse primeiro ponto que somente pelas Escrituras, né? Agora a gente vai ver que somente pela fé, sola fides. E quando esse texto fala que o justo viverá por fé ou pela fé, não está querendo dizer no sentido de a gente ser um aventureiro, tá? Aí eu vou sair mundo afora e Deus vai me manter, eu vou viver pela fé. Não é isso, meus irmãos. Ele está falando de vida verdadeira, vida plena, vida eterna. E que essa vida só é alcançada na presença de Deus quando somos justificados por Cristo, porque somos pecadores. Lembra do texto de Isaías, onde ele é tocado por uma brasa viva que sai do trono de Deus? Deus fez isso conosco por meio de Jesus. Jesus vem até nós e nos toca com a sua vida, com o seu ministério, com o seu sacrifício na cruz, com a sua morte e ressurreição. E vem e nos toca. E a fé nele, no sacrifício dele, na obra dele, é que nos leva à presença de Deus. Agora já justificados por causa do toque dele em nossas vidas. Então é somente pela fé, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, um aspecto importante: a salvação não é uma conquista nossa. Eu consegui a salvação. Ninguém consegue a salvação. Nós a recebemos pela fé. Porque senão, Lutero e outros reformadores não precisariam ter feito nada. Porque as pessoas já buscavam a justificação e a salvação por meio das suas obras. Infelizmente, a gente vê que isso não mudou muito hoje. Aquele que não tem a mente de Cristo, aquele que ainda não foi tocado pelo Espírito, aquele que não conhece a palavra de Deus, ele luta desesperadamente, mesmo que não queira, e não queira transparecer, para estar na presença de Deus. Todo mundo quer buscar Deus, meus irmãos. Com alguns pontos de exceção, né? Pessoas que se declaram não cristãos, que se declaram contra, mas num momento da sua vida, nas suas angústias, ele busca Deus, no secreto talvez. Só que ele não sabe como chegar a Deus. E ele não foi tocado pela brasa viva. Ele não consegue adorar o Senhor. Mas nós, pela fé, recebemos por meio de Jesus a justificação. E por isso nós podemos estar aqui como povo de Deus, para adorar o Senhor. Mas isso é somente pela fé. E a fé e a graça, que é o próximo ponto, elas estão muito juntas. Porque a salvação, o texto de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, se você já quiser acompanhar aí também. Um pouquinho depois, né? Romanos, aí tem as cartas de Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Fala assim: porque pela graça sois salvos. Esse foi outro texto que impactou profundamente Lutero. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Está falando de quê? Da fé. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus coloca fé em nossos corações para que nós possamos crer em Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fé e graça, elas andam juntas nesse processo de salvação, de justificação. Porque pela fé eu recebo gratuitamente, nada do que nós possamos fazer consegue nos justificar na presença de Deus. Somente o sacrifício do justo Jesus. Amém. E ele já fez um sacrifício definitivo, que não precisa mais ser repetido. E por graça, e a graça, meus irmãos, é muito interessante porque o que nós merecemos enquanto pecadores? A palavra diz que por causa dos nossos pecados nós estamos separados de Deus, e fala também que nós estamos sujeitos à ira de Deus. O que é a ira de Deus, meus irmãos? Deus é amor. Nós cantamos antes, né? Que ele continua sendo bom, e ele continua. Deus é amor, e daí a gente pode pensar: mas se Deus é amor, ele é tão bom, ele não vai condenar ninguém, porque ele vai dar de presente para nós, para todo mundo, a salvação. Mas Deus é justo. E porque ele é justo, ele não tolera o pecado. Ele determinou um padrão.
quando o padrão é quebrado, isso fere a glória e a santidade dele. E ele precisa punir o pecado e, consequentemente, o pecador. Mas Deus é tão misericordioso, meus irmãos, tão misericordioso, que ainda às vezes temos respingos da ira de Deus. Não aquelas taças que estão lá em Apocalipse, né? Que fala das taças da ira de Deus que serão derramadas na época do final, né? Do juízo. Mas ele já cumpriu agora. Deus nos deu um tempo. Ele prometeu que viria alguém que era justo. Um segundo Adão. O primeiro errou. O primeiro pecou. E por causa dele o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a morte. Romanos trata isso. Mas vem um segundo Adão. Ou seja, um segundo homem. Por isso a Bíblia também chama Jesus de o Filho do Homem. E ele vem perfeito. Varão perfeito. Que viveu todas as nossas lutas sem pecar. Adivinha em quem Jesus derramou? Desculpa, em quem o Pai derramou a sua ira para punir o pecado? Jesus. Por isso, meus irmãos, é pura graça de Deus, porque o que nós merecemos diante de Deus é a sua ira. Mas como Ele é misericordioso e não nos dá o que nós merecemos, Ele opera com graça e nos dá gratuitamente em Jesus a salvação. Por isso, meus irmãos, o nosso esforço não é para alcançarmos a salvação. O nosso esforço é para vivermos dignamente na presença daquele que já nos salvou. Amém. E servirmos a Ele com gratidão. Por isso, meus irmãos, as obras não nos levam à presença do Pai. Elas são consequência de nós já estarmos na presença do Pai. As obras não nos justificam diante de Deus. Elas são consequência de já sermos justificados por Jesus. A obra não é o fim em si mesmo. Ela é consequência da nossa vida com Deus. Porque tem gente que fala, não pode ser pelas obras, só pela graça. Daí não faz obras. Não, queridos, nós somos chamados para toda boa obra. Mas que boa obra? Aquela que glorifica o Pai. Então, meus irmãos, somente pela fé, somente pela graça e somente por meio de Cristo, solos Cristos. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Nós já estamos quase terminando, tá? Fala assim, capítulo 2, verso 5, 1 Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado, aí ele começa a falar que ele foi designado como pregador, né, aos gentios. Mas é muito interessante esse texto, queridos, porque ele é muito claro, não precisa nem de explicação. Porque há um só Deus. Não existem muitos deuses. A não ser quando a gente coloca algum ídolo na nossa vida. Ele se torna um Deus para nós. Mas há um só Deus, um Deus verdadeiro. E há só um mediador entre Deus e os homens. E este é Jesus, homem. Por que Jesus, homem? Porque o homem, Jesus, o homem Deus, veio, né, o Deus encarnado, o amor encarnou e veio até nós. Então é na morte desse Jesus, homem, que nós temos mediação com o Pai. Não só na morte, mas na ressurreição. Há só um mediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus. Ele mesmo cita em João 14,6. O que ele fala em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ou chega na presença do Pai a não ser por meio de mim. A não ser por mim. Se não passar por mim, que sou a porta, Jesus fala, não vai chegar à presença do Pai. Então, queridos,
tira qualquer outra possibilidade de chegar ao Pai que não inclua Jesus. E aí não é incluir Jesus com mais alguma coisa. Mais alguma coisa é Jesus. Não, é só Jesus. Ou é Jesus, ou é Jesus. Não tem outra opção. Ninguém mais pode mediar a nossa vida diante de Deus. Ah, mas e o anjo da guarda? Você ora para o anjo da guarda? Claro que Deus coloca anjos para nos servir, mas especialmente para nos guardar. Mas eles não mediam com o Pai. Eles são espíritos ministradores. Ou seja, o que é um ministrador? É um serviçal. Não a nosso serviço. Não vamos nos achar, né, queridos? A serviço do Pai. Ah, porque eu tenho Deus, anjos me servindo. Sim, cuidando de mim, porque senão eu estava morto. Eles estão servindo ao Pai, cuidando da minha, da sua vida. Amém, meus irmãos? O humanismo, entrando, se misturando no meio da teologia, do cristianismo, da religião, ele traz essa visão. Ah, eu tenho anjos ao meu dispor. Não, Deus tem anjos ao seu dispor. E como Ele nos ama, Ele envia esses anjos para nos guardar. Amém. E nos servir sim, por causa dele. Somente Cristo pode mediar e nos levar à presença de Deus. Ninguém mais, meus irmãos. Não existe um outro Salvador, um segundo, um terceiro Salvador. Não existe outro caminho, somente um. Não existe outra verdade, somente uma. Só existe uma vida, e ela está em Jesus. Jesus é o único e perfeito, ele é a personificação do Pai, a imagem do Deus invisível, o único caminho, a plena e perfeita verdade, o doador da vida e a própria vida, princípio e fim de todas as coisas. Tudo começa nele e termina nele. Ele é o alfa e o ômega. Então a gente está falando das letras do alfabeto grego, né? A primeira e a última. Alfa e ômega, ou seja, ele inicia e termina. A história é Jesus. A história está nas mãos dele. Nele nós temos a vitória, temos vida eterna. E somente, o último ponto, o quinto ponto, somente, a glória somente a Deus. Abre o Salmo 115. Os salmos são maravilhosos, né? Porque você abre, a maioria deles vão falar sobre isso. Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A glória é somente a Deus. Deus fala, eu não divido a minha glória. Não porque ele é egoísta. Não, irmãos. Porque ele é Deus, só isso, só por causa disso. Não tem como dividir a glória dele, porque ninguém chega perto dos seus pés para que pudesse receber um pouquinho da sua glória. E eu estou falando do Deus triuno, falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Somente a Ele é dada toda a glória. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Ele é o único digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e de toda a adoração. Amém. Meus irmãos, sempre que as nossas vidas, as nossas atitudes e pensamentos não glorifiquem a Deus, estamos pecando. Você já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que foge da vontade de Deus é pecado. Porque o pecado é justamente isso, eu errar o alvo. E o alvo o que é? É Deus, a vontade dele. Tudo que eu faço que não glorifica o Pai é pecado. Por isso, né, a gente tem que parar de pensar um pouquinho, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa prática. De repente eu vou falar alguma coisa, contar alguma coisa para alguém. Aí eu chego ali, né, marido, não, vem cá, eu preciso compartilhar um negócio contigo aqui. Aí o marido vem feliz, né, abre o teu coração, eu oro por ti e tal, achando que eu estou com alguma necessidade. Não, eu quero falar a respeito do irmão X lá, vou falar o Anderson. Não, eu preciso contar uma coisa para ti do Anderson. Mas assim, ó, é para orar. Eu não estou falando mal, é só para orar. Ele está precisando. Sabe
isso glorifica a Deus? De repente o Anderson está passando por uma enfermidade, por um problema lá, e a maioria vem cá, vão orar comigo pelo Anderson. Não, sempre que eu vou falar alguma coisa, que eu vou compartilhar alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguns crivos. O que é um crivo? É quando a gente passa por algo, como se fosse uma peneira, né? Um filtro. O que eu vou fazer? Ou melhor, vou pensar no falar. O que eu vou falar? É verdade? Não sei, eu ouvi falar. Não vou falar. O que eu vou falar? É necessário? O que eu vou falar glorifica a Deus? O que eu estou pensando em fazer glorifica a Deus? As minhas atitudes com as pessoas glorificam a Deus? A minha atitude com relação à palavra, a minha comunhão com Deus, a adorar esse Deus glorioso, tem sido qual? Meus irmãos, se eu não busco a presença do Pai, dificilmente eu vou conseguir glorificar Ele também. Se eu não ando com Ele, eu acabo me afastando daquilo que Ele pensa, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele me fala. Consequentemente, eu vou pecar e me afastar da sua glória. Então, irmãos, a glória somente a Deus, a ninguém mais, nem a mim, nem aos meus queridos. Por isso que a palavra fala também que a gente deve dar glória a quem glória é glória, a quem honra, honra. É errado a gente honrar as pessoas? Claro que não. Pelo contrário. Reconhecer o valor, o serviço. Apesar que a gente não deve fazer nada esperando o reconhecimento, mas é importante a gente reconhecer as pessoas. É aquilo que ela faz, aquilo que ela é, como ela tem vivido. Não para exaltar, mas para mostrar, para ela, talvez ela perceber, a tua vida é bonita perante Deus. Agora a glória é só do Pai. Amém? Amém. E a gente está encerrando aqui já, meus irmãos, essa parte. O homem tenta roubar a glória de Deus. O diabo tenta ocultar a glória de Deus para que a gente não perceba. Agora, Jesus, ele veio para mostrar a glória do Pai. E hoje o Espírito Santo glorifica Jesus na sua obra. Jesus afirmou que quando permanecemos nele, que as suas palavras permanecem em nós, nós damos muito fruto. João capítulo 15, né? Versos 7 e 8. Estou aqui sintetizando o texto. Se você quiser abrir para acompanhar lá e ver se é isso mesmo, né? Mas ele fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, vos será dado. E nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Que fruto, meus irmãos? Vidas alcançadas pelo Evangelho que a gente prega, pode ser uma consequência do fruto que Jesus está falando, que é o fruto do Espírito, a presença de Deus nos enchendo. Porque se nós não tivermos o fruto do Espírito, nenhum fruto outro de evangelismo vai acontecer conosco. Nisso, meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. Quer glorificar Deus? Busca Ele incessantemente, constantemente, desesperadamente, e Ele vai encher a sua vida e a minha. E com isso, cheios dele, nós o glorificamos, porque as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são voltados para Ele, meus irmãos. E Ele receberá toda a glória. Amém? Amém. Para a gente fechar então aqui, nós devemos lembrar da reforma e celebrar a reforma? Claro que sim. É importante nós lembrarmos daquilo que Deus fez já pela história, né? E lembrando do texto lá de Romanos, né? Que Deus age em todo o tempo, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Então é dentro desse contexto que a gente está falando, que o que aconteceu ali naqueles anos, naqueles séculos, durante um período aí de 4 ou 5 séculos, Deus agindo para colocar as coisas no trilho, porque nós tínhamos saído completamente do trilho. Então Deus faz isso. Agora é importante a gente lembrar e celebrar? Claro que sim. Agora,
É importante, né, a gente ter em mente as coisas que Deus fez. Agora, muito mais importante do que isso é nós vivermos segundo os princípios que a reforma trouxe. Se não é igual, eu nunca falo com a pessoa, mas uma vez por ano eu vou lá celebrar o aniversário dela. Eu nunca pergunto se ela está bem, como é que ela está, se ela precisa de algo. Eu nunca me coloco à disposição, não me interesso pela sua vida, mas uma vez por ano eu vou celebrar o aniversário. Não adianta a gente celebrar a reforma uma vez por ano, meus irmãos, se nos outros 364 dias do ano nós vivemos segundo os nossos princípios. Amém? E essa é a palavra que eu quero deixar para a gente. Reforma trouxe algo precioso. Vamos viver isso. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar com vocês. Pai, louvado seja o Senhor, porque no teu maravilhoso propósito, pela tua boa, agradável e perfeita vontade, tu mexes nas nossas vidas, o Senhor intervém no tempo, nas circunstâncias, o Senhor fala com pessoas, o Senhor levanta homens destemidos, o Senhor coloca homens capacitados, o Senhor faz tudo acontecer para que nós sejamos abençoados por Ti, mas que acima de tudo o Teu nome receba a glória. Deus, hoje a gente celebra esses 504 anos, a gente lembra com carinho, com alegria desses momentos preciosos, não só por meio de Lutero, mas de tantos outros homens que o Senhor levantou, entre erros e acertos que eles cometeram, Senhor, mas trouxeram esses princípios maravilhosos, Deus, que nós possamos vivê-los, Pai, de uma forma prática nas nossas vidas, hoje e sempre, para que o Senhor receba toda a glória, para que a gente não fuja das Escrituras, para que a gente creia realmente que a nossa salvação e justificação é por meio da fé e é graça, pura graça do Senhor, que não adianta o que nós fazemos, isso não vai nos levar à Tua presença, a não ser que nós já estejamos alcançados por Ti, Senhor, que somente Jesus pode nos levar à Tua presença e que toda a glória seja dada a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua igreja, muito obrigado pela Tua ação perfeita, certeira, Deus, em cada circunstância das nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.